Olá, tudo bem? Meu nome é Lair Ribeiro, eu sou cardiologista, sou nutrólogo, tive a oportunidade de viver 17 anos nos Estados Unidos, trabalhei em 3 universidades americanas, Harvard Medical School, Baylor College of Medicine, e lecionei medicina por 11 anos na Universidade de Thomas Jefferson, em Filadélfia. Além disso, eu fui diretor médico da Merck Sharp & Dohme e fui diretor executivo e cheguei a vice-presidente, na época, Ciba Corporation, hoje Novartis. Então, não só eu trabalhei na área alopática, médica por muitos anos, como trabalhei na indústria farmacêutica. E depois de tudo isso, eu concluí que, na realidade, remédio remedia. Ele é feito para isso, para remediar. Mas se você realmente quer ter resultados sem efeitos colaterais, você tem que procurar a farmácia de Deus. Porque eu acho que quando Deus criou o mundo, que Ele criou as doenças, Ele criou a solução para as doenças. Elas estão aí, estão espalhadas. Porque o corpo é muito inteligente. O corpo tem uma capacidade de cura absurda. Você machuca o seu dedão do pé, corta, ele vai cicatrizar. É uma inteligência de cicatrização que aparece ali. A gente só ajuda. Se você sair do caminho, parar de fazer coisa errada, o próprio corpo faz isso. Então, esse é o nosso foco na medicina. Eu hoje ensino médicos a trabalhar o máximo possível usando produtos da natureza, ao invés de usar produtos sintéticos, químicos, que têm a sua aplicação em momentos especiais, pontuais, vamos colocar assim, pontuais. Porque, no geral, o remédio ele vai provocar um efeito colateral, ele vai exigir um outro remédio, que vai provocar outro efeito colateral, e assim por diante, infelizmente, o paciente termina numa polifarmácia. Você pega um indivíduo com 65 anos de idade, tomando 5, 6, 7 medicamentos, e um começa a interferir com o outro. Ele já até esqueceu qual a doença que ele tinha, porque agora ele está cuidando dos efeitos colaterais dos remédios. Então nós vamos estar aqui conversando com você e trazendo novidades. Quando você realmente está dormindo, todo o seu tônus muscular está relaxado e não existe movimentação. Quando há muita movimentação, geralmente é deficiência de magnésio, que é um problema seríssimo no Brasil. O Brasil é conhecido pela Organização Mundial de Saúde como um dos países com mais deficiência de magnésio no solo. Você, para ter solo rico em magnésio, você tem que ter vulcão, que vai produzir água magnesiana. No Brasil, felizmente, não tem vulcão, mas também, em compensação, nós somos pobres em magnésio. Outra coisa importante, que vocês estão focados muito nos adultos, eu quero que você saiba que as crianças também se beneficiariam muito desse aparelho reparador de sono, porque o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento emocional da criança tem muito a ver com sono. Infelizmente, os pais, não sabendo disso, deixam as crianças ficar até tarde assistindo televisão, acordam cedo no dia seguinte, tem uma quantidade de sono muito parecida com a do adulto, e na realidade vocês vão ver aqui comigo que eles precisam de muito mais. Então, o que nós vamos conversar é o seguinte: durma bem, viva melhor. A Apple tem mais de 5.000 aplicativos sobre como melhorar o sono. O Instagram tem mais de 15 milhões de fotos sobre sono e mais de 24 milhões com a palavra cansado. O que você mais escuta hoje é a pessoa dizer para você que ela está cansada, que ela está esgotada, certo? Isso tem muito a ver com o sono. Mais de 55 milhões de receitas para soníferos, para remédio para dormir, foi feito nos Estados Unidos em 2014. Mais de 55 milhões. Só que o remédio eu chamo de cobertor curto. O que é cobertor curto? Cobertor curto é o seguinte: enquanto cobre a cabeça, descobre os pés. Então é mais ou menos assim, ó. Enquanto cobre a cabeça, descobre os pés. O que quer dizer isso? Enquanto cobre a cabeça, descobre os pés.
Todo remédio que você tomar vai ter um efeito colateral. Você pode até fazer você dormir, mas não é um sono natural. Você vai ter consequências sérias disso. Então é um cobertor curto, não é a solução para o problema da deficiência de sono no mundo. 58 bilhões de dólares foram gastos em 2014 em produtos para dormir no mundo. É um mercado enorme, crescente. Os seus avós, bisavós, dormiam 9 horas e meia de sono por dia, por noite. Raramente se encontra uma pessoa hoje que dorme 7,5, 8 horas. A maioria fica devendo e até se orgulha em dizer, ó, eu só durmo 5 horas. Se você só dorme 5 horas, você está devendo. Você vai ter problemas mais tarde. Tá? Eu quero apresentar para vocês o conceito, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar, de escuridão virtual. O que é isso? Antigamente, quando o sol se punha, não tinha eletricidade. Há 200 anos atrás não tinha eletricidade. O sol se punha, tudo escurecia. Não tinha televisão, não tinha nada para você assistir. Então, 6 horas da tarde já estava escuro. 6h30, são 7 horas. Entrava na escuridão. Hoje, quando escurece, você acende as luzes. E você continua estimulando o seu cérebro. Então, a neurociência descobriu que existem comprimentos de onda que fazem o cérebro entender que é dia, e comprimentos de onda que faz o cérebro entender que é noite. Então eles criaram um óculos especial, que você coloca o óculos, ele corta os raios azuis, são os raios solares do dia, e você passa a ter uma escuridão virtual. Você continua trabalhando, continua assistindo televisão, continua trabalhando no computador, mas o seu cérebro interpreta como se você estivesse no escuro. E você estando no escuro, você começa a produzir melatonina. Então na hora que chega a hora de você deitar, já está tudo diferente. Nós temos que levar em consideração duas coisas: o número de horas e a qualidade do sono. Isso é importante. Então a insônia, ela pode ser primária, quando você não consegue dormir, e secundária, quando durante a noite você acorda e não consegue voltar para dormir. Então tem gente que tem insônia primária, tem gente que tem insônia secundária, tem gente que tem os dois modos. Então, por que dormimos? Nós dormimos para ficar inativos. Na época da caverna, para passar despercebido aos predadores, os animais que caçavam à noite, para conservar a energia, para que diminui o metabolismo, para restaurar a energia gasta, para plasticidade e consolidação da memória, para manutenção, reparo e limpeza do cérebro. Chama sistema linfático. O cérebro não tem vasos linfáticos. Ele faz um detox, ele faz a desintoxicação durante o sono, usando o sistema linfático. Isso é bem recente, daqui 2 anos para cá, que a neurociência descobriu que é o sistema linfático, é a glia cerebral que faz um detox. Então tira as porcarias do cérebro enquanto você está dormindo. E eu já acabei de falar para vocês que o FIR, que o infravermelho longo, estimula o detox. Então um travesseiro com infravermelho longo estimula o detox cerebral. Você libera mais porcarias do cérebro durante o sono. Existem pessoas que mostram, esse indivíduo, por exemplo, esse britânico, Tony Wright, ele ficou 11 dias sem dormir, escrevendo diário na internet e jogando sinuca. E, claro, depois disso ele tem que ser internado, porque ele desenvolve patologias psiquiátricas. Ele, inclusive, tentou colocar isso no livro do Guinness, e o Guinness, o livro do recorde, dos recordes de Guinness, o Guinness não aceitou, porque isso aí faz muito mal para a saúde, e o Guinness não quis divulgar isso para estimular pessoas a ficar dias, noites sem dormir, para poder bater o recorde dele. Então ele não foi nem conseguiu publicar no Guinness. O nosso sistema nervoso controla, coordena, integra e é responsável pela manutenção do nosso equilíbrio, de si próprio, que é o sistema nervoso per se, e de todos os órgãos do organismo. Então vamos focar aqui no órgão mais importante que nós temos,
que é o cérebro, já que ele coordena o resto do corpo. Você provavelmente pensa que você tem um cérebro dentro da cabeça. Na realidade, você tem 3 cérebros dentro da cabeça. Você tem um cérebro que nós herdamos dos répteis, que é o chamado cérebro reptiliano. Ele faz o seu coração bater, o seu pulmão respirar, o seu fígado metabolizar, mesmo que você esteja em coma. Você pode estar em coma e o seu coração continua batendo, o seu pulmão continua funcionando, o seu fígado continua metabolizando. É o mais antigo dos cérebros, mas também o mais durável, mais difícil de lesar. Aí na evolução veio o sistema límbico, que é o sistema das emoções, que é o sistema chamado neomamífero, que é o segundo cérebro. E finalmente nós temos o terceiro cérebro, que é a córtex cerebral. Então, na realidade, nós temos 3 cérebros distintos, e todos os 3 participam do processo do sono, e todos os 3 se beneficiam com o processo do sono. Então está aqui, ó, o cérebro reptiliano dos répteis, o neomamífero dos mamíferos e a córtex cerebral que predomina no ser humano. Os primatas começam a ter, mas a predominância é no ser humano. E isso ocorre principalmente na região frontal, e especificamente na região frontal esquerda. É aqui que está você. Se você levar uma pancada muito forte aqui, você perde a noção de quem você é. Então você está aqui na frontal esquerda. Isso tudo é abastecido com o processo do sono. Bom, nós estamos falando do cérebro. O cérebro representa apenas 2% do peso do corpo. Se você subir na balança e você tem 70 quilos, o seu cérebro tem 2,4 kg. É 2%, desculpa, 1,4 kg. Representa 2% do peso do seu corpo. Apesar de representar 2% do peso do seu corpo, ele consome 25% do oxigênio que você respira. Isso se você estiver em repouso. Se você estiver tendo uma atividade intelectual, até mais. Você está aqui prestando atenção nessa apresentação, você está consumindo até mais. Então ele é 2% do cérebro, do peso do corpo, mas ele consome até 25% do oxigênio que nós respiramos. Então ele é fundamental, e mesmo durante o sono, ele continua trabalhando. Então, se você melhorar o seu cérebro, consequentemente, você melhora a sua vida. E como você sabe que uma pessoa é saudável? Não é pela certidão de nascimento dela, não. É pelo nível de energia que ela possui. Uma pessoa saudável é uma pessoa energizada. E não tem jeito de você ficar energizado se você não tem um sono reparador. Então, por isso que esse foco que nós estamos dando ao sono e que a Nippon Flex dá é fundamental para a saúde. Porque a partir daí tudo melhora. O paciente começa a melhorar quando ele começa a dormir melhor. Então, isso é um problema muito sério no mundo, muito sério no Brasil. O brasileiro é um dos povos que menos sabe dormir. Um problema sério sobre isso. O funcionamento cerebral determina, em última análise, até onde você vai chegar na vida. Então cuide bem do seu cérebro, porque é ele que vai te levar nos caminhos diferentes da vida que você quer chegar. E agora eu trago para você uma nova revelação da neurociência. A neurociência está mostrando, recentemente, que as emoções que nós temos armazenadas no nosso cérebro, que estão lá às vezes a nível inconsciente, elas são formadas por campo magnético. E esse campo magnético bloqueia circuitos energéticos. Então o que acontece? Se eu trabalho, estou dormindo num aparelho reparador de sono que tem um campo magnético, esse campo magnético pode, aos poucos, ir desbloqueando esse magnetismo que foi formado por um trauma, que foi formado por um estresse, que você foi sequestrado, você foi assaltado, seja o que for, você foi maltratado quando criança. Isso cria, hoje a neurociência já mostrou isso muito bem, isso cria um campo magnético. E com a ação do aparelho reparador de sono, que a Nippon Flex tem,
isso pode estimular na água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, isso pode levar a um desbloqueio. Então isso é mais um componente interessante. O aparelho reparador do sono teria também uma ação terapêutica emocional? Sim, emoções são armazenadas na forma de campo magnético e podem bloquear circuitos energéticos e, quando desbloqueados, fornece a você mais energia para você viver. Outra coisa importante que tem que ser destacada aqui na conversa com vocês, que eu sei que para muitos de vocês é uma grande novidade, a maioria das cicatrizes que você tem no corpo está te prejudicando em muito. Você imagina aqui o Robin Williams mostrando orgulhosamente a sua cirurgia cardíaca, quando ele fez, ele já faleceu, vocês sabem disso, mas ele mostrando aqui a cicatriz da cirurgia cardíaca, a pessoa que faz uma cicatriz grande, uma cicatriz cesárea, uma cicatriz de uma cirurgia cardíaca, ela cria um campo eletromagnético ali também, de bloqueio, como se fosse um campo emocional. E aí isso aí pode ser desbloqueado também via campos magnéticos que vão atuando ali por muitas horas. Então é mais um componente que você vai ter de pessoas operadas no coração, que usam o aparelho reparador de sono da Nippon Flex e melhoram a energia, porque ela começou, sem saber, a desbloquear o campo magnético formado nessa cicatriz. E muita gente hoje tem cicatriz, a maioria das mulheres hoje tem uma cicatriz de uma cesárea, que parece que está lá e não está prejudicando, e você vai ver, você hoje pode medir, está prejudicando em muito o processo. Olha que coisa interessante, isso aqui é uma eletrografia, você faz a eletrografia do corpo hoje, e vocês estão vendo que o pé esquerdo está perfeito, e o pé direito está faltando o dedão, está faltando o hálux do pé direito. Só que o pé direito está lá. Só que esse indivíduo, ele tem uma cicatriz na base do dedão do pé. E levou pontos, etc e tal. E energeticamente, olha lá, parece que ele não tem dedo. Você faz o tratamento, que na medicina nós chamamos isso de terapia neural, onde você altera esse campo eletromagnético aí, e olha só, você tira a foto de novo, e agora apareceu um dedão, mostrando para você que esse dedão estava bloqueado, que a energia não estava chegando lá, e agora de repente, por uma aplicação, seja ela qual for, existe mais de um caminho que leva a Roma, o próprio aparelho reparador de sono pode potencialmente fazer isso, e de repente a pessoa melhora. Então você começa a ver outras aplicações do aparelho reparador de sono, que você chama de colchão terapêutico, que estão chegando com a vida da neurociência. Pode ser acrescentado à sua conversa aí. Outra coisa importante que eu tenho que falar para você, que o seu bisavó fazia, era andar descalço. Quanto tempo tem que você não põe o pé na grama? Quanto tempo tem que você não põe o pé na areia? Quanto tempo tem que você não põe o pé no chão, na terra? Então, olha que coisa impressionante. Você passa meses com o isolamento do sapato. Quando você coloca o pé no chão, como você está vendo aqui na areia, no cimento não vale, no asfalto, pelo contrário, até isolante, é perigoso. Mas quando você coloca num lugar que tem condutividade, duas palavras estão certas, quando tem condutividade, aí a terra é a maior fonte de elétrons, é a maior fonte de antioxidante. É o mais poderoso antioxidante que eu conheço, é o planeta Terra per se. No momento que você encosta nele, no momento que você abraça uma árvore, no momento que você põe a mão numa rocha, no momento que você põe o pé no chão, você imediatamente recarrega todo o seu sistema de elétrons. Isso ajuda em muito o processo do sono, tá? Só para vocês ficarem sabendo. E outra coisa que o aparelho reparador de sono faz é com relação à postura. Vocês estão vendo aqui 7 posturas diferentes, só uma delas que é o certo, que é o normal, e as outras todas comprometidas.
Se você for no shopping no domingo à tarde e ficar observando as pessoas passarem, é muito difícil você encontrar uma pessoa que passa ereta, porque geralmente ela está curvada, está corcunda, e quando você se coloca nessa posição ereta, você faz uma conexão com a inteligência universal. É como se tivesse uma biblioteca disponível aqui, e eu estou desse jeito aqui, eu me conecto com isso. E como o colchão, o aparelho reparador de sono da Nippon-Flex permite você estar numa posição correta, isso também contribui sobremaneira para você ir educando a sua postura. Isso aqui é só para vocês verem o que a neurociência mostra com relação ao sono. O feto dorme, a criança com 3 meses dorme, a criança com 1 ano dorme, com 3 anos, com 7 anos, um adulto ou um idoso até. O feto dorme 23 horas por dia. Está dentro do útero da mãe, ele fica 23 horas dormindo. Uma criança com 3 meses de idade, ela dorme 17 horas por dia. Uma criança com 1 ano dorme 15 horas por dia. Uma criança com 3 anos dorme 12 horas por dia. Uma criança com 7 anos dorme 10 horas por dia. Um adulto deveria dormir entre 7h30 e 8 horas por dia. E o idoso dorme 6 horas por dia. Porque à medida que você vai envelhecendo, você vai tendo mais dificuldade para dormir. Você tem que cuidar mais ainda para que essa privação de sono não te prejudique. Então, não é vantagem nenhuma se dizer que você dorme pouco. É uma desvantagem e você vai pagar um preço por isso a longo prazo. Então é importante você entender isso. Outra coisa que eu gostaria de trazer para você com relação ao sono é que se você estudar a medicina chinesa e se você estudar o ritmo circadiano, cada meridiano tem o seu momento de atuar. Por exemplo, se você pega o simpático, ou no caso comecei aqui com parasimpático, simpático e parasimpático são autônomos. Aqui, por exemplo, é das 19 às 21 horas. Das 21 às 23 atua o simpático. Das 23 à 1 da manhã é o horário da vesícula. Da 1 às 3 é o horário do fígado. Das 3 às 5 é o horário do pulmão. Se você acorda todo dia entre 3 e 5 horas da manhã, é porque a sua energia do pulmão está comprometida. Se você acorda 5 horas da manhã, seu intestino grosso está com problema, às vezes você tem que ir ao banheiro. Entre 7 e 9 horas, se você se sente mal de manhã, é a hora do seu estômago. Das 9 às 11 é o baço, das 11 às 13 é o coração, das 13 às 15 é o intestino delgado, das 15 às 17 é a bexiga e das 17 às 19 é o rim. Ou seja, cada órgão tem o seu horário. Você comer uma feijoada, por exemplo, vamos aqui pegar o estômago, às 7 às 9 da manhã, não tem problema nenhum. Se você comer uma feijoada à meia-noite, vai te fazer mal, porque não é a hora que o seu estômago devia estar trabalhando. Os órgãos revezam em horários. Isso é importante você entender, e o sono permite regular todos esses horários. Tá bom? Dormir é um modo de resolver as pendências do dia anterior, fazendo as pazes com quem lhe atormenta. Então aquela vivência que você teve durante o dia de trauma, uma noite bem dormida restaura aquilo, não deixa criar aquele campo magnético crônico. Hoje nós temos as chamadas fases do sono, muito bem estudado. Você está no estado de vigília, que você está aí agora, e a sua meta é chegar no REM, que é o Rapid Eye Movement. Então você faça pela fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Recentemente, nos congressos de neurologia, houve uma mudança nessa classificação. Nós temos a fase 1, temos a fase 2, e a 3 e 4 se juntaram, formaram a 3. Então você vai escutar muita gente falando que existem 4 fases do sono. Mas agora, quem está atualizado vai dizer para você que existem só 3 fases do sono. Existe uma coisa à parte, que chama REM, que é o que interessa. Você dorme para chegar no REM. O problema com o remédio de dormir, com o sonífero que você toma, com o benzodiazepínico que você toma, com o Rivotril que você toma, ou Frontal que você toma para dormir,
é que eles fazem você dormir mais, mas eles cancelam o seu REM. Você dorme mais, tem menos REM e acorda mais cansado e entra num ciclo vicioso. Nós temos que procurar evitar ao máximo fazer uso de soníferos, seja ele qual for. Durante o REM, os seus olhos movimentam numa velocidade intensa, para um lado e para o outro, muito intensa, para um lado e para o outro. E durante o REM, se eu te acordar durante o REM, você está tendo um pesadelo. Dependendo do horário que eu te acordo, no momento que eu te acordo, você tem pesadelos. E esse pesadelo é porque você está vivenciando um problema que você está limpando do seu inconsciente. Sem REM, o cérebro esquece o que aprendeu durante o dia. O primeiro REM ocorre em 90 minutos. Se você tirar um cochilo durante o dia, você não entra em REM. É bom dormir durante o dia? É ótimo. Você tirar uma siesta, eu dormir depois do almoço 20 minutos, é muito bom. Mas não é por causa do REM. O REM você não vai conseguir. Só depois de 90 minutos que você está dormindo, que você começa a ter o REM. E eu tenho certeza que se você fizer uma avaliação do REM, você vai ver que no aparelho reparador de sono há um aumento na duração do REM. Tá? Aqui mostra para você as diferentes ondas cerebrais. Nós começamos com a onda beta, quando a gente está acordado. Quando a gente está meditando, nós vamos para a onda alfa, quando a gente está relaxando. Depois nós vamos para a onda, vamos para a onda teta, que é aquela hora que você não sabe se você está dormindo ou acordado, o telefone tocou e você não estava certo se você estava dormindo ou estava acordado, você estava numa fase de transição, e aí depois vai para o complexo K, finalmente entra no delta, que é o sono profundo, que é a fase 2 e 3, que agora, desculpe, 3 e 4, que agora virou 3, e aí finalmente você vai para a onda do REM, que é chamada sono paradoxal. No eletroencefalograma parece que você está acordado, mas na realidade você está dormindo. Por isso que chama fase paradoxal do sono. Então aí está mostrando para você a fase, você vê que o tônus muscular, à medida que você vai dormindo, ele vai diminuindo. Quando ele chega no REM lá, você está todo relaxado, está tendo pesadelo, mas está relaxado. Aí você tem o estágio 1, 2, 3 e 4. O estágio 3 e 4, que agora virou um só, você libera o hormônio de crescimento, que não faz você crescer mais, mas mantém você jovem. Se você come muita coisa antes de dormir e aumenta a sua açúcar no sangue, inibe a produção desses hormônios. Por isso que a pessoa diabética geralmente tem um envelhecimento mais prematuro, envelhece mais rápido, porque ela dorme com glicemia alta, e isso prejudica a liberação do hormônio de crescimento. E vocês estão vendo aqui que na fase do REM também se libera o hormônio de testosterona. Então existe uma correlação entre as fases e a liberação de hormônios, tá? Tem a melatonina, por exemplo, que o pico dela é às 3 horas da madrugada, e a testosterona, que, por exemplo, o pico dela é às 7h30, 8 horas da manhã. Muito bem. Deixa eu falar para você outra coisa importante. A língua também engorda. Então, se você está acima do peso e você está roncando muito, quando você emagrece, o seu esposo ou a sua esposa fala: você está roncando menos, você parou de roncar, porque a língua também engorda. Vocês estão vendo aí? Eu vou mostrar aqui de uma forma melhor. Do mesmo modo que o seu fígado tem esteatose, a sua língua tem esteatose. Esse amarelo que está aí na língua, isso é gordura. Vocês estão vendo que na parte posterior da língua, no lado aí, você olhando aí, do lado direito da tela aí que você está olhando, há uma concentração de 28 a 32% de gordura. Então essa gordura que engorda, que a língua engordou, ela agora obstrui, a língua cai para trás. À medida que você envelhece, a sua musculatura aqui enfraquece, a língua cai para trás e você começa a ter um problema de respiração, até chegando a ter a chamada apneia obstrutiva do sono, que é outro problema sério no Brasil, que diminui o oxigênio no sangue, faz você despertar várias vezes à noite, você não lembra no dia seguinte, mas no dia seguinte você tem um sono não reparador, você tem uma sonolência diurna, você dorme no volante, falta de atenção e concentração na escola, fadiga e maior risco de acidentes. Está provado, publicado, etc. e tal. E o aparelho reparador de sono tem consequências benéficas sobre tudo isso. Tá?
E outro caso importante é o diabetes. Se você dorme pouco, você tem predisposição a diabetes, você vai ficar diabético. Porque dependendo do número de horas que você dorme, você vai ter mais ou menos predisposição a diabetes. Em 2003, na clínica Mayo, 2 grupos de voluntários ingeriram 559 calorias extras por dia, tá? Durante 7 dias. Um tinha um sono restrito a 6 horas por noite, e o outro tinha o sono restrito a apenas 4 horas por noite. O que tinha um sono só 6 horas por noite, aumentou 23% no peso com esse excesso de comida. E o que dormia só 4 horas por noite, aumentou em 73% o peso. Então o que acontece? Você tem que, se você dorme mal, você tem predisposição a engordar. Você começa a dormir melhor, você tem predisposição a emagrecer. Se você dorme mal, você tem predisposição a diabetes. Você não consegue controlar o açúcar no sangue. Se você dorme bem, você começa a controlar o açúcar no sangue. Então a privação de sono engorda. Dormir pouco é uma causa de obesidade. Esse é o frigir dos ovos. A influência do sono na pele, vocês mulheres. Estudo realizado na Inglaterra com 30 mulheres, a pele foi fotografada e analisada 5 noites seguidas. Mulheres que tiveram 8 horas de sono e mulheres que tiveram 6 horas de sono. As mulheres com 8 horas de sono deram controle. E as mulheres 6 horas de sono é para ver o que a privação de sono faz. Elas tiveram 45% a mais em sulcos e rugas finas, estudadas no microscópio, não é que é aparente, mas estudadas no microscópio. Elas tiveram um aumento de 13% em manchas na pele e tiveram um aumento de 8% em vermelhidão na pele. Ou seja, se você tem uma noite de sono, cuja quantidade de sono está comprometida, você vai envelhecer o seu rosto mais rápido. Tá bom? Você vai ter mais rugas. Então, tudo isso vai somando e vai mostrando a influência. Homens com distúrbio do sono têm 2 vezes mais chance de desenvolver Alzheimer do que homens que dormem bem. Dormir adequadamente é um modo de você prevenir Alzheimer, que é uma doença que está cada vez crescendo mais no mundo e principalmente no Brasil. O uso de remédio para dormir por 3 a 6 meses aumentou em 32% o desenvolvimento de Alzheimer. Por mais de 6 meses aumentou em 84% o risco. Então aquela pessoa idosa que está tomando remédio para dormir está ou vai ficar com Alzheimer. Então você tem que procurar tomar o mínimo possível de remédio para dormir. Álcool faz dormir mais rápido, mas prejudica o sono. Não é um sono reparador. Eu gosto de tomar álcool porque eu durmo logo. Você dorme logo, mas você vai ficar devendo, porque esse dormir logo não resolve o seu problema. Você não vai ter um sono reparador aquela noite. Aliás, aconselho a seus neurocientistas você não ir dormir bêbado, por exemplo. Não ir dormir alcoolizado, porque o sono não vai ser reparador. 80 a 90% das doenças mentais, desde a paranoia, alucinações, depressão, ansiedade, tem uma conexão forte com falta de sono. Então, às vezes a pessoa começa a dormir melhor, a depressão desaparece. E às vezes é o aparelho reparador de sono que causa isso. A privação do sono causa distúrbio de atenção, causa distúrbio de concentração, atrapalha o aprendizado na escola, deflagra e potencializa o estresse, potencializa a dor, a pessoa sente mais dor quando ela dorme mal, reduz a cognição, a pessoa não quer se socializar com ninguém, quer ficar quieta, aumenta o risco de diabesidade. Não sei se vocês conhecem essa doença, é a combinação de diabetes com obesidade, é a doença que mais cresce no mundo, é ficar gordo e diabético, chama diabesidade, e inicia o processo inflamatórios crônicos do corpo. E o processo continua, doenças cardíacas, infarto do miocárdio, acidente vascular, antigamente chamado cerebral, agora mudou para encefálico, que são os derrames, deprime o sistema imune, predispõe a câncer, facilita e potencializa o câncer, claro que deprime o sistema imune, prejudica o estado de humor, leva à depressão, cria falsas memórias e acelera o processo de envelhecimento. Bom,
E aí, o que gera mais? Gera ansiedade, gera estresse, gera depressão, gera diabetes, gera doença cardíaca, gera obesidade e gera Alzheimer. Eu coloquei aqui as principais. Olha, quando uma pessoa adquire o aparelho que você está representando, o quanto que você pode estar ajudando essa pessoa. Eu fiz uma pesquisa, a Nippon me forneceu 15 nomes diferentes, com os respectivos telefones, eu liguei para todos eles, acho que não consegui falar com uma pessoa, e obtive só resultados impressionantes. E me fez convencer ainda mais de que esse produto realmente faz uma diferença. E quando eu comecei a fazer essa investigação, eu tinha uma mente, eu não sei o que é que vai acontecer. Vamos ver o que acontece. Tá? Bom, como dormir melhor? Primeiro processo, iluminação. Nós somos feitos para dormir no escuro absoluto. Se você deixar uma luzinha acesa no corredor para o seu filho fazer xixi durante a noite, eu quero que você saiba que ele vai engordar graças à luzinha no corredor. Você deixou lá. Você, quando for dormir, você senta na beira da cama e põe sua mão aqui, ó. Se você conseguir enxergar a mão, a escuridão não está suficiente. Nós fomos feitos para dormir no escuro absoluto. Eu ensino para os pacientes, se eles levantam para urinar, não acenda a luz do banheiro. Tem uma lanterna na cabeceira da cama, de luz vermelha, que é a que menos prejudica a pineal. Liga a lanterna, vai ao banheiro, faz urina, volta, desliga a luz. Se você ligar a luz do quarto e ligar a luz do banheiro, o sono reparador daquela noite já está prejudicado. Segundo, bloquear a luz azul. Já mostrei para você a história do óculos, que a luz azul cria uma sensação de que você está no dia. A temperatura ideal para você dormir é entre 19 e 21 graus. Se você fizer uma atividade física durante o dia, ajuda. Se você fizer uma volta, passeio em volta do parque, você vai dormir melhor. O colchão que você vai usar. E claro, o travesseiro que você vai usar, que está ao lado do seu cérebro e tem toda a influência. Então existem vários componentes desse processo. Nós já mostramos para vocês sobre a escuridão virtual. Você pode entrar na internet, no Amazon.com, e adquirir o chamado Blu-ray Blocker, o bloqueador do raio azul, que esse óculos aí chama. Blu-ray Blocker. Ele bloqueia o raio azul. E aí você, 6 horas da tarde, você coloca o óculos, continua trabalhando, continua assistindo televisão, e você está criando, na realidade, uma escuridão virtual, e o seu cérebro começa a produzir o hormônio do sono, que é a melatonina. E aí vamos conversar um pouquinho rápido sobre a magnetoterapia, que é a terapia do campo magnético. A magnetoterapia, você sabe, quem é especialista nisso, ele sabe disso, que o spin de elétrons é a base do campo magnético. O campo magnético é vital para a saúde. Infelizmente, a Terra diminuiu o seu potencial magnético nos últimos 500 anos. Do mesmo modo que nós temos deficiência de sol hoje, que ninguém toma, nós temos deficiência de magnetismo. Tá? Aplicações clínicas para a magnetoterapia cada vez mais difundidas, principalmente na Europa. E o campo magnético negativo faz bem para a saúde, que é o polo norte, no caso. Tá? A base dos campos magnéticos. O corpo produz campos magnéticos através de reações químicas intracelulares. O spin de elétrons, é como se fosse o planeta rodando em volta do Sol, cria campos magnéticos com polos norte e sul. O campo magnético é detectado pela influência, atração ou repulsão de objetos. A corrente de elétrons gera campos magnéticos. Eletromagnetismo e magnetismo é a mesma coisa. São sinônimos na ciência. Se chamar de magnetismo ou chamar de eletromagnetismo, você está se referindo ao mesmo fenômeno. Então é causado pelo spin de elétrons. Quando é feito no sentido horário, o magneto é positivo. Quando é feito no sentido anti-horário, o magneto é negativo. O polo norte do ímã é no sentido anti-horário, é negativo. O polo sul do ímã é no sentido horário, é positivo. Polos opostos se atraem, polos iguais se repelem. Vocês conhecem isso melhor do que eu. Certo? Muito bem.
Toda matéria tem propriedade magnética, mas permanente magnetismo exige em geral a presença ou de ferro ou de neodímio. No caso de vocês aí é o ferrito de bário. Ferrite de bário é o que é usado no magnetismo do aparelho reparador de sono. Tem que ter um componente de ferro ou um componente de neodímio para poder permanecer magnetizado, porque do contrário desmagnetiza. Então, para ficar aí 10, 20, 30 anos, tem que, um desses dois ou os dois tem que aparecer na jogada. Magnetômetro determina os polos magnéticos do ímã, isso é muito importante. A força magnética, como você sabe, é medida em Gauss, tá? E a força magnética da Terra vem diminuindo. E quando você tem 1000 Gauss, chama Tesla. Um Tesla é igual a 1000 Gauss. Campos magnéticos são vitais para a saúde. Paramagnetismo é a estrutura atraída pelo campo magnético, mas não retém magnetismo. Então, qualquer estrutura no corpo tem uma ação, nem que seja mínima, de paramagnetismo. A deficiência magnética, que é um problema sério hoje no mundo. O campo magnético terrestre diminuiu 50% nos últimos 500 anos. Trens, aviões, carros, edifícios com estrutura metálica, etc. Isso foi publicado muito bem em 1976 pelo Nakagawa, que é um pesquisador japonês. Então, continuando, um campo magnético norte, espinha anti-horário negativo, ativa bicarbonatos, enzimas do corpo, paramagnético, ocorrendo uma ativação enzimática. Então, deixa eu mostrar para você rapidamente como é que o corpo funciona. Nós temos os genes, que é a nossa genética, a nossa hereditariedade. Você nunca vai se preocupar que a sua sobrancelha vai crescer a ponto de tampar seus olhos, que a genética da sobrancelha não permite ela crescer para tampar os olhos, é o poder da genética. Os hormônios são importantes, à medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo os hormônios, você pode repô-los hoje. Os neurotransmissores do cérebro são muito importantes, tá? As enzimas são fundamentais, então é aí que atua o paramagnetismo do aparelho reparador do sono, ele ativa enzimas. Nós temos mais de 1000 enzimas no corpo, importantíssimas para nossa saúde, as vitaminas e os minerais. Então, o que acontece aqui no processo é que essas enzimas são ativadas via o magnetismo. E, além disso, é importante a gente entender as frequências de Schumann. Na realidade, existem 5 frequências de Schumann. A primeira frequência tem 7,83 Hz, a segunda tem 14,3, a terceira tem 20,8, a quarta tem 27,3 e a quinta tem 33,8. O aparelho reparador de som de vocês, eu tenho certeza que tem a primeira, que é o Schumann. Eu não fui capaz de detectar se existem, não avaliei se existem as outras, que vai de até 40 Hz, no caso do aparelho de vocês. Eu não detectei se existem outras, mas é uma coisa interessante ter as 5, porque a Terra está mudando o seu magnetismo, a sua frequência. E a luz visível tem 400 a 700 nanômetros, ali está ultravioleta, e lá está o infravermelho. Eu vou olhar com você no infravermelho, que está do outro lado, que tem acima de 700 nanômetros, e tem acima de 400, menos de 400 terahertz. E aí você tem o espectro solar, só para você ter uma ideia. O raio cósmico está de um lado, a onda de rádio, do rádio que você está escutando está do outro, mas o que interessa para nós aqui é esse vermelho que eu acabei de colocar aí, que é os raios infravermelhos, que é o FIR. Infravermelho longo, Far Infrared. Essa é a grande tecnologia que está revolucionando o mundo, está revolucionando a saúde. É o infravermelho longo, usado para tratar câncer. A Europa é especialista em tratar câncer com hipertermia. A célula cancerígena não tolera a temperatura. Se você coloca uma temperatura mais alta, ela morre. Então, tem muitos trabalhos feitos na Alemanha, muitos centros na Alemanha que trabalham curando câncer com hipertermia, usando o Far Infrared, usando o infravermelho longo. Aí está mostrando para você onde é que está o comprimento de onda, esse vermelhinho que eu coloquei aí para você mostrando.
É um processo e aqui está a frequência, o comprimento de onda. Vocês podem ver aí. E, então esse infravermelho é uma subdivisão do espectro eletromagnético que tem sido muito investigado pelos seus efeitos biológicos. Então que vai de 750 nanômetros a 100 nanômetros. É o chamado infravermelho longo, que é específico aí, o que vocês usam. E aí está parte do seu aparelho reparador de sono, o Rabatan, que é um perfilado high-tech, espuma de poliuretano especial, provoca uma automassagem, prevenção de proliferação de ácaros. Vocês conhecem isso melhor do que eu. E aí está mostrando as unidades de FIR e as unidades magnetas colocadas sobre ele. Tá? Então esse aparelho, bom, aqui está um processo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Eu quero saber quem é que está interessado aqui no jogo. Quem é que está interessado no jogo? Desculpa. Quem é que está interessado no jogo? Tem uma bolinha e essa bolinha joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá, joga para lá, joga para cá. Começou a ficar cansativo. Ninguém está interessado nessa bolinha que joga para lá e joga para cá. Mas se eu chamar essa bolinha de tênis, chamar isso de tênis, enquanto o joguinho era uma bolinha para lá e para cá, ninguém estava interessado. Quando eu falo a palavra tênis, tem bilhões de dinheiro por trás. Mudou tudo. Se você chamar de colchão, ninguém dá valor a nada. Mais um colchão. Se você passar a chamar de aparelho reparador de sono, que é o que eu estou propondo aqui com a minha palestra, com a minha pesquisa. É um aparelho reparador de sono na forma de um colchão terapêutico. Eu espero que a partir de hoje se ensine todas as pessoas que trabalham com você, que não é equipamento é barato, é aparelho. O aparelho está hierarquicamente acima de equipamento. Então, eu estou sugerindo aqui, fazendo uma sugestão para vocês. Vocês passam a chamar aparelho reparador de sono na forma de um colchão terapêutico. E que vocês estabeleçam uma multa. Cada vez que um membro da Nippon chamar de colchão terapêutico, tem que pagar $1. R$1. Tem que pagar R$1. Falou? Opa, R$1. Vai pôr no cafezinho. Logo, quando ninguém cobrava por falta de usar o cinto de segurança, ninguém usava. Quando passou a cobrar, todo mundo usou. Então, se passar a cobrar R$1, cada vez que você não fala o aparelho reparador de sono, você vai pagar R$1. E aí eu te garanto que numa semana, a Nippon inteira, a Nippon Flex inteira, vai estar chamando de aparelho reparador de sono. Tá? Então, um aparelho reparador de sono na forma de um colchão terapêutico. Certo? Então aqui eu tenho flúor, tenho cloro, tenho bromo, tenho atrazina, que é um agrotóxico, eu tenho endosulfan, que é um agrotóxico proibido no mundo inteiro, permitido no Brasil até ano passado. O agricultor, coitado, de ignorância, comprou estoque para 3, 4 anos, para continuar envenenando o pessoal. E o grande Roundup, que é o glifosato. Então todos nós aqui estamos intoxicados com flúor, cloro, bromo, atrazina, endosulfan e glifosato. O FIR, que é o Far Infrared, ele tem uma ação detox, que é o infravermelho longo. Então esse glifosato, que é o maior problema do mundo hoje, porque o glifosato causa autismo. Você quer saber por que está aumentando o autismo? Está aí, ó. Ele causa Alzheimer, ele causa diabetes, ele causa Parkinson, ele causa fobia, ele causa pânico, ele causa câncer, principalmente câncer de tireoide, que é um dos que mais cresce no mundo, câncer de tireoide, é graças ao glifosato. E o Brasil é o maior utilizador de glifosato per capita no mundo. Os alimentos que você compra estão tudo intoxicado com glifosato. E a tecnologia para resolver isso é a sauna FIR. Que é um processo onde você transpira e o glifosato sai na transpiração. Tá?
Nós estamos chegando ao final dessa apresentação, falta para mim só 1 minuto, e eu guardei esse 1 minuto especial, porque a gente guarda o melhor para o final. Há mais ou menos, sei lá, uns 5 meses atrás, a diretoria da Nippon Flex foi à minha casa, e nós tivemos uma conversa, e eu me comprometi a fazer um trabalho para vocês, na publicação de um artigo científico usando os dados de pesquisa, e eu quero mostrar para vocês que isso já foi publicado ontem. O que a Nippon Flex tem que fazer agora são 8 páginas. O que a Nippon Flex tem que fazer é agora gerar, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 exemplares disso aí, o que for. E aí, na hora que você vai lançar aqui, tem um trabalho científico publicado em revista indexada. Gostaram, né? Ó, nem a diretoria está sabendo que já tinha publicado. A surpresa foi para todo mundo. Bom, é isso aí, ó. Essa foi a minha apresentação científica.